viu? Do ambiente, né? Até daquele barulho do sinal, sabe? De intervalo, e vocês saindo, assim, até isso eu tenho saudades. Mas, vamos fazer o melhor possível aí, já que a gente tá em EAD, né? Turma, a gente já tá gravando a aula, aí pode colocar então o nome e o número aí no nosso chat para poder ficar registrada a presença, tá? Nossa aula hoje vai ser curta, a gente só tem que finalizar Descartes, né? E aí depois eu vou passar a relaboração e dar um tempo para vocês fazerem a relaboração na aula, porque eu sei que vocês estão super sobrecarregados aí com um monte de atividade. Então eu vou dar um tempo da aula para vocês fazerem a relaboração do nosso segundo bimestre, tá bom? Aí, embora o prazo da entrega não seja só o prazo da aula, né, tem um prazo grande aí, mas vocês vão poder tirar as dúvidas já para poder fazer essa relaboração do segundo bimestre. Eu vou dar mais, ter um olhar mais cuidadoso com a relaboração do que com a própria prova. Por quê? Prova, gente, né, vocês estão colando, a gente sabe disso, assim, não tem jeito. Então, é na relaboração que eu vou ver se vocês realmente compreenderam aí, passaram para a linguagem de vocês aquilo que a gente viu no nosso segundo bimestre, que é o período do Renascimento e principalmente a filosofia de Descartes, tá bom? Então, a gente vai terminar Descartes e eu já passo a relaboração aí para vocês. Na aula passada, a gente viu o caminho de ida e o caminho de volta, né, de Descartes aí, para poder chegar naquele penso logo existo. Ele começa a partir de uma dúvida, aí ele quer buscar uma verdade que fosse clara e evidente que não se possa colocar em dúvida. E aí ele vai descartando, né, Descartes descarta, não vamos usar isso na elaboração porque ficou horrível, Descartes, então, descarta tudo aquilo que ele pode colocar em dúvida, que não seja uma verdade clara e evidente. Então, ele começa colocando em dúvida aquilo que ele aprendeu na escola, dos padres jesuítas, aí depois ele coloca em dúvida aquilo que ele aprende através do uso dos sentidos, ele cria o argumento do sonho, né, que ele não sabe como diferenciar a realidade de um sonho, aí depois ele coloca em dúvida o argumento de um Deus enganador, ele não coloca em dúvida a existência de um Deus, tá? Mas sim, de um Deus bom. O que garante que Deus não esteja brincando com a gente como se fossem meros fantoches? E aí ele vai colocando em dúvida tudo aquilo que ele, assim, que ele possa duvidar e que não seja uma verdade clara e evidente. Até que ele chega num ponto e fala, opa, peraí, mas se eu duvido, eu não posso duvidar de que sou eu que estou duvidando. Se eu duvido, eu penso, se eu penso, logo existo. Então, o que cai nos vestibulares, o que vocês precisam de saber aí, são as características da dúvida, né, que é uma dúvida metódica, que não é um fim em si mesmo, porque é um ponto de partida, mas com a ideia de buscar alguma coisa. Julia, dos sentimentos humanos, ele não chega a duvidar, tipo, do amor, do ódio, da raiva, isso ele não trata. Ele duvida dos sentidos mesmo. Será que eu aprendo alguma coisa através do tato, da visão, do paladar, da audição? Sim, tá? Porque o que ele quer é construir uma certeza tão clara e evidente sobre o ser humano, do mesmo ponto que a ciência estava construindo a partir da química e da física que estava se consolidando nas universidades, beleza? Então, ele não coloca em questão as emoções, só os sentidos. Tá bom? Então, aí ele chega lá, tipo, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, se eu duvido eu penso, se eu penso logo existo. E o que cai no vestibular é esse caminho, tá? Esse código cartesiano e as características dessa dúvida, que ela não é um fim em si mesmo, ela é só um ponto de partida para buscar uma verdade clara e evidente, ela é metódica, né? A gente viu aí que o Descartes é tão metódico, ele desenvolve a sua teoria como se fosse uma expressão matemática mesmo. Ele vai resolvendo do mais complexo para o mais simples, do mais simples para o mais complexo, como se fosse uma expressão matemática. E ele também aplica as questões aí do plano, né, da matéria no seu plano cartesiano, tá bom? Então, esse é o caminho aí que vocês precisam saber. A gente também viu o retorno, como que ele vai provar, né, as questões que ele tinha colocado em dúvida. E aí tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel, porque ele não duvida da existência de Deus, tá? Gabriel, por conta do contexto que ele está inserido mesmo, né? Ele está ali pós-Idade Média, ele estuda, né, numa escola de padres jesuítas, então ele não chega a colocar em dúvida a questão da existência de Deus, mas ele prova aí através ele mostra, né, que a questão da existência de Deus não é uma questão que tem que ser resolvida através do uso da razão, porque é uma questão da fé, então ele faz essa divisão aí, né, tipo, eu acredito que existe um Deus, pronto, acabou, isso é uma questão de fé, e aí ele coloca os problemas da questão da existência de Deus para a teologia e não para a filosofia, que não pode ser provado pelo uso da razão.
E ele faz uma prova, assim, de ordem lógica da linguagem, né? Se a gente tem uma ideia de um ser perfeito e superior, esse ser perfeito e superior necessariamente precisa de existir, porque senão faltaria a existência, né, desse ser perfeito e superior. Então, logo Deus existe. Ele faz uma prova da lógica, a partir da lógica da linguagem, e joga o problema aí para uma questão de fé e da teologia e retira da área da filosofia, tá? Por isso que ele não duvida da questão da existência de Deus. Para ele é uma questão de fé, e ele acredita. E aí fé é subjetivo, né? Cada um acredita naquilo que quer e não é necessário provar através do uso da razão. Beleza, Gabriel? Então a gente vai ver, logo que depois que o Descartes, né? Então ele chega ali no penso, logo existo, ele prova aí a existência de Deus através dessa ordem lógica do pensamento, né, que ele fala que a ideia de Deus é a ideia de um ser perfeito, se um ser é perfeito, ele deve ter a perfeição da existência, caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Então, logo, Deus possui uma existência independente do pensamento, então, independente da razão. Então, ele retira aí do campo da filosofia, tá? Então, essa é a prova aí da existência de Deus que ele faz e coloca para o caminho da fé. E aí, o mundo do material para o Descartes, a gente pode colocar no plano cartesiano. A única certeza que a gente vai ter do mundo material é a largura, a profundidade e o comprimento aí. A gente pode colocar essas coisas corpóreas através de um plano cartesiano, que é uma linguagem da matemática, e essa linguagem da matemática é universal. Então, de nada a gente vai ter certeza da cor, do sabor, porque isso é subjetivo, mas a gente vai ter certeza daquilo que é universal, que é a matemática, a linguagem matemática das coisas materiais que existem no mundo. E aí, ele vai dividir, então, a gente finalizou nesse slide, né, na aula passada, o problema de Descartes ainda não estava resolvido, aquilo que ele buscava. Pessoal, só um aviso, tá? Como eu não estou mais no meeting, eu não estou vendo se alguém coloca alguma coisa no chat. Se alguém colocar alguma dúvida aí, me avisa, por favor, porque eu estou aqui nos slides, tá? Eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então, o problema de Descartes só com isso não estava resolvido aí. Se a única certeza do homem é o eu, ou seja, o pensamento, né, a sua existência enquanto um ser racional, como Descartes iria fazer essa ponte aí, então, entre aquilo que tem no mundo e as coisas que tem na razão, né? Como que ele vai ligar, então, as coisas materiais com a razão, se a gente não pode afirmar nada sobre elas, tá? Então, Descartes vai criar uma ponte entre esse pensamento subjetivo, que é a nossa razão, e a realidade objetiva, que são as coisas do mundo, a partir desse plano cartesiano, que a gente só vai ter certeza, então, do comprimento, extensão, largura, né? E também vai dividir aí as ideias em 3 tipos de ideias diferentes, tá? Quais são esses 3 tipos de ideias aí tão diferentes? O primeiro tipo de ideia são as ideias inatas, são aquelas ideias que a gente já nasce com ela. Por exemplo, a ideia de perfeição, né? Se no mundo tudo é criado por um Deus, a gente não consegue ter uma ideia de perfeição a partir do mundo. Se a gente tem essa ideia de perfeição, é sinal de que a gente já nasceu com ela. Por isso que Deus, necessariamente, na filosofia de Descartes, precisa de existir, porque ele é a ideia mais perfeita que a gente pode ter, tá? Então, as ideias inatas para o Descartes são as ideias naturais que se encontram no indivíduo desde o nascimento, de modo que não adquirimos através da experiência, já está em nós. A ideia do que é a perfeição, algumas ideias universais sobre a linguagem universal mesmo da ciência também já está em nós, sobre o comprimento, extensão e largura, é comum a todos nós, por isso que a partir daí a gente pode construir ciência e matemática. Então, para o Descartes tem algumas ideias inatas, né? Outro tipo de ideias são as ideias adventícias. O que são as ideias adventícias? São as nossas ideias empíricas, que formamos ao longo da nossa vida, a partir da experiência dos sentidos, aí, tá? E essas ideias adventícias, que a gente forma através dos sentidos, elas podem ser colocadas em dúvida. Então, sobre nada a gente pode afirmar sobre elas, né? Em nada a gente pode afirmar sobre elas. A gente não pode afirmar que eu e a Ana Helena, por exemplo, a gente enxerga a mesma cor azul, tá? Mas a gente tem essa ideia do que seria a cor azul, porque a gente aprende através dos sentidos, e os sentidos são subjetivos, tudo bem? E o último tipo de ideia aí para o Descartes são as ideias factícias ou ideias da imaginação. O que seria isso, né? A gente forma na nossa mente a partir de outras ideias. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia adventícia aí que vem através da minha experiência, que é um cavalo.
né? Penso ali num cavalo preto, né, com uma crina bonita, tal. E aí eu tenho uma ideia também do que seria uma asa, a partir de um pássaro. Quando eu junto o cavalo com a asa, eu tenho uma ideia factícia, ou da imaginação, que seria, então, a ideia de um cavalo alado, tá? Então, Descartes, ele divide aí as ideias em 3 tipos, para poder explicar o que seria esse mundo separado na nossa razão. Deixa eu ver o chat aí, que eu ouvi um barulhinho. No caso, Gabriel, a ideia de perfeição que você perguntou, essas ideias inatas, é comum para todos nós, tá? Então, a ideia de perfeição é igual para todos nós, a ideia de comprimento, quando a gente vê um objeto, é a mesma, a ideia de extensão, de profundidade, a gente tem a mesma experiência, tá? Mesmo as pessoas que, por exemplo, sejam cegas, né? Elas conseguem, pelo tato, ter ideia do comprimento, da largura e da profundidade. Com a visão, a gente consegue ter essa ideia da largura, profundidade, do comprimento. Então, ela é universal, essas ideias inatas são universais, são comuns a todos, beleza? Roberta, pode falar, viu, Gabriel? Fica até mais fácil. Pode falar. Eu não entendi muito bem o porquê que ele criou essas ideias. Porque ele quer tentar explicar, sim, se a única certeza que a gente tem, né, no mundo seria a da nossa razão, como que a gente faz para a gente ligar a razão com o mundo externo? Porque a razão é algo interno, né? Esse penso, logo existo, comprova só a minha existência enquanto ser pensante. Então, como que a gente pode comprovar a existência daquilo que está no mundo também, né? Como que eu faço essa ponte entre o mundo e essa razão subjetiva? Então, é a partir dessas 3 ideias que a gente pode conhecer o mundo, a partir das ideias inatas, a partir das ideias adventícias, que é vindo pelos sentidos mesmo, pela visão, tato, olfato, paladar, mas elas são subjetivas, por isso que elas podem ser colocadas em dúvida, e a partir dessas ideias fictícias ou factícias, ou da imaginação, que a gente faz através de uma subtração de experiências que a gente tem no mundo. Então, eu consigo subtrair do pássaro, eu consigo subtrair a asa e acrescentar no cavalo, e aí seria uma ideia da imaginação. As ideias fazem a ponte entre o ser pensante, a nossa razão e o mundo em que a gente vive. Deu para entender? Sim, obrigada. Ok. Então, finalizando aí Descartes. O Descartes é um racionalista, tá, pessoal? Eu falei isso nas primeiras aulas aí de Descartes. Para ele, a única certeza que a gente tem das coisas que existem no mundo vão vir através do uso da razão. Tá? Por isso que as ideias adventícias, que advêm de algo, né, podem ser colocadas em dúvida, porque elas vêm dos sentidos, são subjetivas, tá? A gente vai ver uma outra classe aí de filósofos logo mais, que são os empiristas, que falam que não, que a gente aprende sim através dos sentidos também, tá? Para o Descartes, não. Então, é a partir das ideias inatas, né, que Descartes, a pergunta do Gabriel, está aqui, ó, que Descartes fundamentou a sua prova da existência de Deus. A ideia de Deus, presente em nossa mente, é a ideia de uma entidade perfeita, e essa perfeição é comum a todos, né? Então, o homem por si só seria incapaz de chegar à clara e distinta ideia de perfeição. Do que é perfeição, já que não haveria nenhuma correspondência desse ideal no mundo concreto. Se a gente tem essa ideia de perfeição, né, ela foi colocada no homem por um Deus, que é a grande marca do Criador em sua obra. Para o Descartes, todo efeito, e nós somos efeitos de Deus, carrega em si um pouco da causa. E a causa, então, que seria Deus, colocou em nós essas ideias, essa ideia de perfeição também. Então, se Deus existe, fica provado que o mundo por ele criado também existe. Assim, notem aí que o Descartes provou que o eu existe, e por meio do raciocínio dedutivo, que é um raciocínio lógico, dedutivo, né, prova que a partir das premissas anteriores que Deus e o mundo existem também. Se eu existo, eu posso perceber o mundo que está fora de mim. Se eu existo, eu reconheço que eu tenho uma ideia de um ser perfeito, e esse ser perfeito necessariamente precisa possuir a existência, né? Então, a partir do eu que pensa, eu consigo provar as coisas do mundo aí que existem, tá? Então, eis entre a ponte entre o pensamento subjetivo e a realidade objetiva, que são esses 3 tipos de ideia aí, tá? Deu para entender, pessoal, a filosofia de Descartes? Professora, eu fiquei em dúvida.
com essa parte de Deus. Ele disse que existia, mas ele também tira essa parte de Deus da filosofia, mas como? Sim. Ele exclui a parte de Deus da filosofia e fala que a nossa razão ela é insuficiente para alcançar uma prova da existência de Deus, assim, uma prova concreta, né, da existência de Deus. A única prova que a gente pode ter é sobre a ideia de perfeição, porque todo mundo tem uma ideia de um ser perfeito, como se a gente já nascesse com ela. E aí a gente busca no mundo essa perfeição, só que a gente não encontra, porque, assim, tudo vai ter o seu defeito, essas falhas, né? E se a gente tem essa ideia de perfeição, ela necessariamente precisa existir, senão faltaria a existência, que é o principal. Então, ele atribui esse raciocínio lógico da linguagem para a ideia de Deus. Entendi. Entendeu? Obrigada. Turma, se vocês forem lá no Moodle agora, eu criei um campo de relaboração, que é uma das avaliações aí do nosso segundo bimestre, né? Essa reelaboração, vocês vão poder escolher 2 temas. Então, você pode escolher, eu coloquei o tema do penso, logo existo, que é esse caminho de Descartes para a prova da existência do nosso eu racional, que é capaz de conhecer o mundo, né, e conhecer as coisas e conhecer a si mesmo. Ou você pode escolher o tema do mundo fechado ao universo infinito, que é essa descoberta, essa consolidação das ciências e das universidades a partir de Francis Bacon e de Galileu. Descartes também está inserido nesse tema, né? E por que mundo fechado ao universo infinito? Porque a gente viu a saída da Idade Média, onde cada um estava no seu feudo, com a sua crença, com as doutrinas da Igreja Católica, e aí, de repente, a gente vai para o universo infinito, onde as pessoas podem olhar para o céu e não enxergam mais só um Deus, mas enxergam um universo de infinitas possibilidades de construção de uma ciência. Então, você vai poder escolher um desses 2 temas. O Boris está aqui chorando do meu lado. Vocês vão poder escolher um desses 2 temas para desenvolver essa reelaboração do segundo bimestre, tá? Então, eu vou dar esse tempinho da aula para vocês também já começarem essa reelaboração. Na próxima aula, a gente vai fazer 2 questões aí em aula também para tirar as dúvidas para a prova, que é no dia 16 de junho, que são da segunda fase da Unesp, sobre Descartes, para vocês verem um pouquinho a linguagem, como que cai isso nas provas de vestibular, beleza? Tem alguma dúvida até aqui, turma? Não? Então tá, então eu vou deixar esse tempinho aí para vocês